radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Vamos ao destaque do dia. Milhares de consumidores seguem sem luz em São Paulo. Órgãos do governo federal se mobilizam para garantir retorno do fornecimento e ressarcimento de prejuízos. O Ministério de Minas e Energia dá prazo de 3 dias para a Enel restabelecer a eletricidade para todos. Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União e Secretaria Nacional do Consumidor também foram acionadas. E ainda, acesso facilitado a benefício do INSS. Previdência Social fecha parceria para que benefício por incapacidade temporária possa ser concedido em agências dos Correios sem perícia médica. Com o Ateste Med, funcionários dos Correios vão poder auxiliar os beneficiários a digitalizarem atestados e acessarem o aplicativo Meu INSS. E também, na Voz do Brasil de hoje, punição maior para casos de feminicídio. Nossa entrevista do dia será com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que vai comentar o aumento da pena para quem mata mulheres. E também para agressores que descumprem as medidas protetivas para as vítimas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta. O Ministério de Minas e Energia deu prazo de 3 dias para que a Enel, distribuidora de energia elétrica em São Paulo, restabeleça os serviços à população. São Paulo enfrenta um apagão há 3 dias, desde que a cidade foi atingida por fortes tempestades na última sexta-feira. 2 milhões de consumidores foram afetados e, segundo a Enel, 400 mil ainda estavam sem fornecimento de energia nesta segunda-feira. O governo federal investiga o apagão e vai atuar pelo ressarcimento dos consumidores. O governo federal criou uma força-tarefa para acompanhar a situação em São Paulo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a Enel, companhia energética que atua em São Paulo, tem 3 dias para restabelecer o fornecimento de energia para a população paulista. Ela só vai poder, ao final desses 3 dias, apresentar questões pontuais de locais onde ela não consegue ter acesso. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, garantiu que o órgão vai acompanhar de perto todo o processo. Segundo ele, o presidente Lula determinou que a CGU faça uma auditoria completa no processo de fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica a respeito da Enel. Desde o que aconteceu no ano passado, em relação às medidas que deveriam ter sido adotadas e que não foram adotadas, até o que vai acontecer daqui para frente, para que as mesmas falhas não se configurem. O secretário nacional do consumidor, Vadi Damus, já notificou a companhia exigindo um diagnóstico completo do apagão. Nos apresente o número de consumidores afetados, nos informe que canais de atendimento está disponibilizando à população afetada de São Paulo e qual é o seu plano emergencial de restabelecimento da energia elétrica. A Advocacia Geral da União vai acompanhar o ressarcimento de danos por parte da companhia energética, garantiu o ministro da AGU, Jorge Messias. Que a concessionária assegure, garanta a reparação de todos os prejuízos causados aos consumidores, pessoas físicas, jurídicas e microempresários que nesse momento precisam terem seus bens ressarcidos. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, orienta que todos os consumidores prejudicados procurem seus direitos nos órgãos competentes. Todos os cidadãos que
tiveram eletrodomésticos, bens avariados, que tiveram prejuízos, para que adotem os procedimentos administrativos necessários para que sejam ressarcidos. As reclamações dos consumidores devem ser registradas na Enel pelo aplicativo da empresa, no Procon de São Paulo e também no portal consumidor.gov.br. Com a colaboração de Cleide Lopes, reportagem Luciana Colares de Holanda. A cada 6 horas, uma mulher é morta vítima de feminicídio. Foram 1.467 mulheres assassinadas por serem mulheres em 2023. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública também mostram que a cada 6 minutos, uma menina ou mulher sofre violência sexual. E a cada 24 horas, 113 casos de importunação sexual são denunciados. Desde janeiro de 2023 até agosto deste ano, o Ministério das Mulheres investiu mais de 389 milhões de reais em políticas para enfrentar a violência de gênero. E uma lei sancionada é mais um passo no combate ao assassinato de mulheres em razão do gênero. Para falar sobre o assunto, a Voz do Brasil recebe a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Boa noite, ministra. Boa noite. Ministra, a pena mínima do feminicídio aumentou de 12 para 20 anos, podendo chegar a 40 anos. Qual a importância dessa alteração? É porque, na verdade, o crime de feminicídio ele nunca vem como um crime isolado. Você vai ter o assassinato da mulher, você vai ter o ódio e algumas características. Quais são as características? Você desfigura o rosto da mulher, os órgãos genitais da mulher. Você não mata com 3 tiros, você mata com 50 facadas, com 10 tiros. Então, você tem as características que são próprias do crime do feminicídio, né? Que é a questão da posse, ou se apoderar da mulher, não é minha, não vai ser de ninguém, ou mesmo em qualquer outro espaço que está se colocado, eu que mando, eu que ordeno. E tem uma coisa que tem se agravado nos últimos anos, que é a crueldade do feminicídio. Então, eles têm matado as crianças e têm matado depois as mulheres. Então, assim, você vai ter, junto com o crime, várias qualificadoras que agravam o crime de feminicídio. Você tem a questão da violência sexual, que é o crime do estupro, também é um agravante do crime do feminicídio. Então, o esconder o corpo. Então, você vai ter vários elementos, né, que traz para a questão do crime do feminicídio, o que coloca a gravidade nesses últimos anos e, portanto, o aumento para 20 anos construir um pouco esse olhar de não impunidade, né? Que é um crime que o cara vai ser condenado a 10 anos e em 2 anos e meio ele está livre. Além disso, tem um impacto também muito grande do crime de feminicídio para a sociedade, né, ministra? Assim, um impacto na família, no futuro das crianças que ficam, tem um impacto maior. Na verdade, tem impacto na sociedade como um todo. Você vai ter o que nós chamamos dos órfãos do feminicídio, né, que vão ficar sem pai e sem mãe, porque o pai vai ser preso, a mãe está morta e, portanto, vai sobrar para a família, ou para a mãe, ou do feminicida, ou da vítima, vai sobrar para as irmãs, vai sobrar para a família, que muitas vezes não está preparado, nem psicologicamente, nem economicamente. E para a sociedade, porque você vai ter uma repercussão, porque o crime contra uma mulher nunca é contra uma mulher, é contra todas as mulheres. As mulheres começam a se intimidar, as mulheres começam a ficar preocupadas. Então, você vai ter a amiga, você vai ter a vizinha, você vai ter a colega do trabalho. Então, tem um impacto social muito forte o crime do feminicídio. Portanto, ele não pode ser menosprezado. E por isso ele está sendo considerado nessa nova legislação também como um crime hediondo, não é isso, ministra? É isso. Em 2015 ele já veio como um crime hediondo e como um agravante da qualificadora de homicídio. Agora ele volta e ele retorna para que nós possamos reafirmar isso para a sociedade, que não é aceitável, não é tolerável, né, o crime de feminicídio. E é importante dizer que o crime de feminicídio ele é um crime evitável, né, e essa é uma característica importante do crime. Você não consegue evitar
a briga entre duas gangues, um assassinato ali. Mas o crime de violência contra as mulheres, o feminicídio, você consegue, porque os sinais, eles são dados o tempo todo. Ele vai ameaçar, ele vai bater, ele vai espancar, ele vai perseguir, que é o crime de stalking. Então, você vai ter vários sintomas e sinônimos de que ele, de fato, vai concretizar a ameaça. Pois é, e aí, nesse sentido, uma das formas de se evitar são as medidas protetivas de urgência, que agora a lei também amplia a pena para o descumprimento dessas medidas protetivas, né, ministra? Exatamente, porque nós estávamos com muito descumprimento de medida protetiva. Nós, do Ministério das Mulheres, estamos trabalhando além da medida protetiva, quando sai a medida protetiva, dependendo da gravidade, você coloca a tornozeleira eletrônica para evitar, dentro da perspectiva do evitável, né? Então, é essa perspectiva que a gente tem construído com relação ao crime do feminicídio. E uma ação realizada foi a mobilização Feminicídio Zero, lançada em agosto. Como essa campanha ajuda na luta contra o assassinato de mulheres em razão do gênero? Na verdade, essa campanha, ela vem no sentido meio que oposta à lei que nós estamos aprovando. Não oposta porque é contraditória, mas é porque aqui nós queremos prevenir. Nós queremos que não chegue ao feminicídio. Nós precisamos trabalhar com que nenhuma mulher sofra nenhum tipo de violência. E aí nós precisamos não só das atitudes, do investimento do governo, de serviços públicos. Nós precisamos que a sociedade se mobilize. Nós precisamos que as pessoas se metam. Nós precisamos que as pessoas façam alguma coisa. Então, o Feminicídio Zero é um pouco isso. É para pedir para você que está me escutando que você também é responsável pela vida dessa mulher. Se você sabe que ela apanha, se você sabe que ela sofre, liga 190 ou liga 180, mas faça alguma coisa. Então, a mobilização é com essa perspectiva. Inclusive, foi uma campanha que mobilizou muitos homens também, né? Convidou os homens a participarem dessa luta para que as mulheres não apanhem e não sejam mortas pelos seus companheiros, né? Porque a violência não pode ser um problema das mulheres. Ele tem que ser um problema da sociedade brasileira, tem que ser um problema dos homens brasileiros. E é por isso que nós fomos, por exemplo, para os futebols, né? Nós fomos em todos os estádios, nós acompanhamos os jogos, os times aderiram, os grandes times, tem vários outros aderindo, porque isso vai fazer a diferença. É os homens falando com os homens e a sociedade dizendo que feminicídio, não. Muito bem, nós conversamos com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Muito obrigado, ministra, por sua presença aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Quem dirige em estradas costuma se deparar com a tradicional cabine de pedágio. Mas o sistema será modernizado e a cobrança será feita por um pedágio eletrônico, o chamado Free Flow. Chamado de pedágio eletrônico, o Free Flow é um novo sistema de cobrança de pedágio. As tradicionais cabines de pagamento serão substituídas por câmeras e radares capazes de reconhecer placas de veículos e até quantos eixos são usados pelos caminhões. Essa nova tecnologia, capaz de medir distâncias percorridas pelo motorista em uma estrada, foi regulamentada pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, nesta segunda-feira. De acordo com o secretário nacional de Trânsito, Adroaldo Catão, a novidade vai permitir cobranças mais justas e transparentes para os usuários. Foco da nova regulamentação é proteger o cidadão, dando-lhe transparência, opções para pagamento, mais tempo para pagamento, tudo para que ele consiga entender o sistema, participar dele de maneira consciente e promover o respectivo pagamento da melhor maneira possível. Com a nova portaria, o prazo para o pagamento do pedágio eletrônico passa de 15 para 30 dias e poderá ser feito por um cadastro prévio de um cartão de crédito para cobrança automática ou pela CNH digital. Assim que a medida for publicada no Diário Oficial da União, as concessionárias têm até 180 dias para implantar a nova medida de cobrança. Reportagem Raquel Mariano. E um alerta para todos os motoristas. É preciso ficar atento se o seu carro tem um recall pendente. O recall é um aviso da montadora de que um veículo tem uma peça com defeito de fábrica, que pode colocar sua vida em risco e que precisa ser trocada.
Recentemente, um acidente de trânsito em Brasília provocou a morte da assistente social Marcela Gonçalves. Ela foi atingida no pescoço por uma peça do airbag do carro durante uma colisão. A montadora do veículo divulgou que o carro possuía campanhas de recall em aberto para conserto do airbag. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Recall em inglês significa chamado de volta ou chamamento. O termo é usado para informar que o produto ou serviço pode oferecer riscos aos consumidores por defeito. De acordo com o Ministério dos Transportes, em 2024 até setembro, 3.004.000 recalls estavam pendentes. O motorista Greike Barbosa, do Rio Branco, no Acre, descobriu que tinha um recall pendente ao levar o veículo em que trabalha a uma concessionária. Eu não sabia desse recall, né? A própria concessionária que identificou que estava pendente e com essa troca desse capô, né? Fico mais seguro sim. As fabricantes são obrigadas a chamarem os donos de veículos e realizarem as trocas gratuitamente. Já os proprietários têm a responsabilidade de levar os veículos para reparos ou substituições. O coordenador-geral de segurança do Ministério dos Transportes, Daniel Maris, explica que o recall é um chamamento que garante a segurança de todos os usuários. Quando um fabricante de veículo identifica um defeito no seu produto e esse defeito traz risco à saúde e segurança das pessoas, ele é obrigado a fazer uma campanha de chamamento dos consumidores para consertar esse problema. O Código Brasileiro de Trânsito prevê que os donos de carros que não atendem recalls de montadoras em até 1 ano após o chamamento não podem renovar o licenciamento anual do veículo. É possível certificar se o veículo tem recall pendente no portal do Senatran e pela carteira digital de trânsito. Reportagem Pablo Mundim. Você acessa o Senatran pelo site portalserviços.senatran.serpro.gov.br. Na hora de obter um benefício por incapacidade temporária, o cidadão conta com o Atestmed. Um serviço online do INSS que garante os direitos da pessoa sem passar pela perícia médica presencial. E para facilitar a obtenção desse benefício, o serviço será oferecido também nas agências dos Correios. A parceria entre o INSS e os Correios funcionou como projeto piloto no primeiro semestre do ano em 2 cidades do Nordeste. Agora vai ser ampliada para mais de 2.500 agências dos Correios. Quem tem os detalhes é a repórter Natália Kozlik, que traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Natália. Boa noite, Luciano, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Por meio dessa parceria, os funcionários dos Correios agora vão poder auxiliar no requerimento do benefício de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, pela internet via Atestmed. Ele vai digitalizar o atestado médico e os documentos para enviar pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Outra possibilidade é que o segurado inicie o processo pela Central 135 e depois apenas finalize o pedido nas agências dos Correios. E qual é o objetivo, Natália, dessa parceria? A ideia, Mariana, é facilitar a vida dos cidadãos, principalmente aqueles que não têm facilidade para acessar a internet. Isso porque as agências dos Correios estão presentes em todos os municípios do país. Foi o que destacou o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O que nós estamos fazendo é deixando que as pessoas parem de viajar, parem de levar um dia de barco, a gastar às vezes 100, 200 reais, que para alguém que mora na capital pode parecer pouco, mas não é pouco para quem ganha o salário mínimo. Isso vai ser evitado. Ganhar os Correios como parceiro daqui para frente, também para os serviços de balcão, não mais só carta, é fundamental. A gente tem 1.600 agências, o Correio tem 7.000. E, Natália, o serviço vai estar disponível em todas as agências do Correio? Nesse primeiro momento, o serviço vai ser oferecido em cerca de 2.600 agências, mas a ideia é que o acordo funcione nas 7.000 agências próprias dos Correios a partir do ano que vem, além, claro, das agências do INSS. De acordo com o Instituto, a solicitação de benefício por incapacidade temporária representa 78% dos benefícios concedidos. Desde julho do ano passado até setembro deste ano, foram realizados mais de 4 milhões de requerimentos via Atestmed. Mariana, Luciano. Obrigada, Natália Kozlik, pelas informações ao vivo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde vêm coordenando uma série de ações para investigar a contaminação por HIV em pacientes transplantados no Rio de Janeiro. O Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme, responsável pelos exames que deram falso negativo para HIV nos doadores de órgãos, foi interditado até a conclusão das investigações. O laboratório é privado e foi contratado pela Fundação Saúde, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Os exames falso negativos provocaram a contaminação por HIV em 2 pacientes doadores e 6 receptores de órgãos transplantados. O Ministério da Saúde determinou ainda que sejam refeitos todos os exames realizados pelo Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme e que, a partir de agora, a testagem de todos os doadores de órgãos no Rio de Janeiro volte a ser feita pelo Hemorrio. Por fim, foi determinado que os pacientes que foram contaminados recebam atendimento especializado e que uma auditoria seja feita para investigar a contratação do laboratório que originou o problema. O tema da prevenção ao câncer de mama e de útero é intensificado nesse mês. É o Outubro Rosa, promovido todos os anos para conscientizar sobre a importância de se cuidar e obter um diagnóstico precoce. Aos 44 anos, Fátima Cardoso, de Brasília, descobriu um câncer de mama. Já são 6 anos de um tratamento que causou muitas transformações. Ela conta que não fazia mamografias anualmente e agora repassa a outras mulheres a importância da prevenção. Ninguém está preparado para um diagnóstico de câncer, mas assim, é uma segunda chance de você continuar aqui. Uma vez ao ano eu estou fazendo os exames, acompanhando e passando para as pessoas também a importância dessa prevenção, de uma mamografia, de um preventivo. Depois do câncer de pele, o câncer de mama e o de colo de útero são os tipos mais frequentes entre as mulheres, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É por isso que todos os anos o Outubro Rosa vem lembrar da importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Neste ano, o tema da campanha do Ministério da Saúde é Mulher, seu corpo, sua vida. Conhecer a si mesma é a melhor forma de aprender a identificar quando algo não está certo. Segundo as projeções do INCA, o Brasil deve registrar mais de 73 mil novos casos de câncer de mama só em 2024, uma média de 66 casos a cada 100 mil mulheres. Para o câncer de colo de útero, a tendência é que sejam descobertos 17 mil novos casos por ano de 2023 a 2025. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, diz que a campanha quer reforçar a importância do autocuidado contínuo. É fundamental mantermos o nosso acompanhamento de saúde em dia com todos os exames necessários. Essa é a melhor maneira de prevenir esses 2 cânceres. Segundo o Ministério da Saúde, hábitos saudáveis como a prática de atividade física e evitar o consumo de bebidas alcoólicas podem reduzir o risco de câncer de mama. A amamentação também ajuda a proteger contra a doença. Se ao realizar o autoexame a mulher constatar algum nódulo ou outro sintoma suspeito, deve procurar um médico para a investigação. Toda a prevenção, diagnóstico e tratamento estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Já para a prevenção primária do câncer de colo de útero, uma das principais políticas é a prevenção do HPV, o papiloma vírus humano. A vacinação contra o vírus é feita também pelo SUS e o exame preventivo, conhecido como Papa Nicolau, deve ser feito para identificar lesões precursoras do câncer de colo de útero. Reportagem Graciele Bittencourt. O Amazonas segue liderando a área total com seca em agosto, seguido por Pará, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia. E o governo intensifica ações de defesa civil nacional nos 62 municípios amazonenses prejudicados pela forte estiagem e incêndios florestais. O norte do país continua sofrendo com a pior estiagem dos últimos anos. Dados do Monitor da Seca apontam que entre julho e agosto, o aumento da área seca extrema no Amazonas foi de 19% para 32% do estado. É a condição mais severa desde dezembro de 2022. Nas últimas semanas, a redução significativa do nível das águas do rio Amazonas impactou o transporte de veículos e mercadorias na BR-319, fundamental para a circulação local.
Para diminuir os gargalos, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários implementou medidas emergenciais, como a possibilidade de novas empresas solicitarem autorização temporária para operar na travessia. O combate à estiagem e incêndios florestais também foi intensificado com ações e equipes da Defesa Civil Nacional no Amazonas e Pará. A prioridade é assegurar que comunidades mais isoladas recebam o suporte necessário de forma rápida e eficaz. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF invalida leis estaduais e do Distrito Federal que facilitavam porte de armas para atiradores desportivos. Propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão ocorre até 2 dias antes do segundo turno. Terceirizado da Receita Federal é condenado por tráfico internacional de drogas. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Carlos Eduardo Cunha. Supremo Tribunal Federal invalida leis de Rondônia, de Alagoas e do Distrito Federal que facilitavam o porte de armas de fogo por atiradores desportivos. A decisão foi tomada pelo plenário da Corte em sessão virtual. Neto Costa. As ações foram apresentadas pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, o Partido Socialismo Brasileiro, o PSB, e pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, contra leis de Rondônia, Alagoas e do Distrito Federal que facilitavam o porte de armas de fogo por atiradores desportivos. No Supremo Tribunal Federal, o entendimento que prevaleceu no julgamento foi o do relator ministro Nunes Marques. Ele explicou que a Constituição Federal dá à União a competência para editar normas sobre o tema e para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Nesse sentido, o Estatuto do Desarmamento fixa exceções à proibição geral do porte de armas. Mas os atiradores desportivos não estão nessa lista. Vaga de garagem com matrícula própria, mesmo que associada a bem de família, pode ser penhorada e leiloada para quitar dívida. Mas para o STJ só pode ser vendida a estranhos ao condomínio se a convenção permitir. Fátima Uchoa. Em execução extrajudicial contra uma devedora em Santa Catarina, uma instituição financeira pediu a penhora de uma vaga de garagem com matrícula própria em cartório. A 4ª turma do STJ deu provimento ao recurso especial da devedora só para restringir a participação aos condôminos. Segundo o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, o Código Civil define que as vagas de garagem não podem ser alienadas ou alugadas a estranhos ao condomínio, sem autorização expressa da convenção. O horário eleitoral gratuito em rádio e televisão já começou. A propaganda gratuita vai até 25 de outubro, 2 dias antes do segundo turno das eleições municipais. Maíla Lara. O horário eleitoral é o momento em que candidatas e candidatos apresentam propostas para o eleitorado. Para o segundo turno, a propaganda gratuita ocorre nas 15 capitais e nos 36 municípios brasileiros que vão escolher as novas prefeitas e prefeitos no próximo dia 27. Para saber mais sobre as regras das eleições municipais de 2024, é só acessar o site do TSE, tse.jus.br. Braskem deve indenizar técnica de enfermagem demitida de hospital em crise após desastre ambiental. A empresa terá de pagar verbas rescisórias e dano moral de R$5 mil por atraso dos salários. Larice de Paula. A técnica de enfermagem demitida trabalhava em um hospital em Maceió, na região onde parte do solo afundou por causa da extração de sal-gema pela Braskem. Mesmo sem pagar os salários e vale transporte, a empresa disse que a dívida trabalhista do hospital não era dela. Mas para a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho pode julgar ações em que desastres ambientais causam prejuízos a trabalhadores, mesmo quando a empresa responsável pelo dano não é a empregadora direta.
Terceirizado da Receita Federal que trabalhava no aeroporto de Guarulhos foi condenado a 8 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. A condenação é fruto de denúncia do Ministério Público Federal. Júlia Costa. O funcionário foi detido em junho deste ano portando 42 quilos e 200 gramas de cocaína em uma viatura da Receita Federal. A droga seria transportada até o terminal, de onde seguiria para o exterior. O crime foi descoberto durante uma patrulha da Polícia Militar, em um bairro próximo ao aeroporto de Guarulhos. Os policiais estranharam a presença da viatura da Receita na região e abordaram o funcionário. Segundo ele, um desconhecido fez uma oferta de R$60 mil para que ele levasse a droga até o aeroporto. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Rodrigo Pacheco defende decisões colegiadas no STF. Comissão de Educação quer antecipar debate sobre o PNE. E senadores da região norte comemoram auxílio extraordinário para pescadores. Boa noite. O presidente do Senado fez um alerta para a inconstitucionalidade de propostas de deputados sobre a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco disse também que a regulamentação da reforma tributária será votada neste ano e defende que os envolvidos possam ceder em alguns pontos. Repórter Érica Christian. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a harmonia, separação e independência entre os poderes ao comentar a aprovação de propostas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre o Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, algumas parecem inconstitucionais. Uma permite o Congresso Nacional suspender decisões da Corte. A segunda cria novas hipóteses de crime de responsabilidade para os magistrados. E a terceira prevê recurso da decisão do presidente do Senado de rejeitar impeachment contra os ministros do Supremo. Rodrigo Pacheco espera, no entanto, a votação da proposta que impede um único ministro de suspender a eficácia de uma lei. Ele declarou que o Congresso Nacional não pode ser casuístico na aprovação de projetos. A palavra final sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei num país democrático de Estado de Direito é do Supremo Tribunal Federal, isso nós não discutimos e não questionamos, mas essa declaração deve ser feita de forma colegiada e não individual. O presidente do Senado afirmou que a regulamentação da reforma tributária deverá ser votada até dezembro. Para isso, defendeu que os governos e o setor produtivo cedam em alguns pontos da proposta. Como é uma reforma que guarda muita divergência entre setores, entre o contribuinte e o Estado brasileiro, que tenhamos esse espírito de ceder e não de conquistar, para termos um sistema mais simplificado, mais justo, menos burocratizado. Por vezes é preciso ceder. O presidente do Senado descartou a aprovação de projetos que aumentem impostos fora do contexto da regulamentação da reforma tributária. O Ministério da Fazenda estuda taxar em até 15% pessoas que recebam mais de R$1 milhão por mês. A senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, apresentou o projeto de lei para garantir que as mulheres em situação de violência doméstica e familiar tenham acesso gratuito aos trâmites da Justiça. Pelo texto, a gratuidade valeria desde o momento em que a vítima solicita a medida protetiva de urgência até 2 anos após sua revogação. De acordo com a parlamentar, muitas mulheres enfrentam situação de extrema vulnerabilidade e encontram barreiras financeiras para acessar o sistema de justiça. O objetivo desse projeto é garantir que elas não tenham que arcar com os custos processuais, facilitando o acesso à proteção judicial e evitando que burocracias ou obstáculos financeiros coloquem suas vidas em risco. Apesar da importância da profissão, professores ainda enfrentam desafios como falta de recursos e condições de trabalho precárias.
As novas metas do Plano Nacional de Educação buscam valorizar a categoria e garantir uma formação de qualidade, como vamos ouvir na reportagem de Luiz Felipe Liázebra. O Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro. Apesar da sua importância, os docentes ainda enfrentam diversas dificuldades, como salários baixos e condições de trabalho precárias. O novo Plano Nacional de Educação, proposto pelo governo em junho, está na Câmara dos Deputados. Pelo texto, as novas metas buscam valorizar os professores e garantir uma formação de qualidade. O presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, destacou a relevância do PNE. A Comissão de Educação e Cultura, como habitualmente faz, procura se antecipar ao debate que acontecerá quando a versão analisada pela Câmara dos Deputados chegar ao Senado. Porém, esse debate já deve acontecer. A proposta prevê que o novo Plano Nacional de Educação será composto de 18 objetivos, 58 metas e 253 estratégias sobre as políticas, programas e ações envolvendo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios da educação básica ao ensino superior. A Comissão de Meio Ambiente vai discutir os objetivos do Brasil na COP29. A próxima Conferência do Clima das Nações Unidas acontece em novembro, na cidade de Baku, no Azerbaijão. Repórter César Mendes. Autora do pedido da audiência pública, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que a COP29 será um fórum crucial para a ampliação dos compromissos assumidos no Acordo de Paris. Ela quer debater as propostas que o Brasil pretende levar para a conferência, afirmando que o país deve articular a sua posição e defender a importância do financiamento internacional e da transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento. Vamos dar celeridade para ver o que nós temos de novidades aí para levarmos para a COP29. A Comissão de Meio Ambiente também vai debater a campanha Julho Dourado, destinada à promoção da saúde dos animais domésticos e de rua e à prevenção de zoonoses. Pescadores de 112 municípios do Amazonas, Acre, Rondônia e Pará receberão um auxílio extraordinário no valor de 2 salários mínimos para amenizar o prejuízo causado pela seca histórica nesses estados. Senadores da região norte ressaltaram a importância da medida, como mostra o repórter João Guilherme Bugarim. O auxílio extraordinário previsto em medida provisória é no valor de R$ 2.824, o equivalente a 2 salários mínimos. Receberão um benefício pescadores cadastrados no Seguro Defeso que vivem em 112 cidades do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. O governo destinará um total de R$ 300 milhões para o pagamento do auxílio. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, avalia como necessária a medida de emergência. Então todo mundo está vendo a situação dramática que vive os ribeirinhos e pescadores, e isso deve injetar na região R$ 300 milhões, que vai ajudar bastante na economia local. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, ressaltou a situação dos pescadores que não conseguem trabalhar devido à baixa dos níveis dos rios. Pescadores da região norte, em especial o meu estado, receberão esse benefício, e isso ajuda muito nesse momento tão difícil que nós estamos passando lá na Amazônia, principalmente no estado do Acre. Então, essa seca é uma seca que assola a nossa região e ameaça a sobrevivência de famílias inteiras que dependem da pesca artesanal. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o projeto que torna recursos do Pronamp permanentes. Repórter Pedro Pincer. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar esta semana, em turno suplementar, o projeto de lei que assegura recursos para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp, de autoria dos senadores da bancada de Santa Catarina, Esperidião Amin, do Progressistas, Jorge Seif, do PL, e Ivete da Silveira, do MDB, que está licenciada. A proposta tem por objetivo dar condições de sustentabilidade ao programa com a manutenção do Fundo Garantidor de Operações, que fornece garantia aos empréstimos feitos pelo Pronamp. Esperidião Amin explica que os recursos para o Pronamp estão garantidos até 2025. É uma homenagem à microempresa, vai fazer com que os recursos devolvidos não vão para o Tesouro, e sim para fazer girar o crédito para a micro e pequena empresa na microfinança. Portanto, é um projeto que deu certo, que é importante e que merece ser perenizado pela reaplicação dos recursos que
sejam pagos. Entre as audiências públicas previstas para a semana estão debates sobre a descarbonização do transporte marítimo na Comissão de Infraestrutura, a preparação do Brasil para a COP29 no Azerbaijão, tema que será debatido na Comissão Mista de Mudanças Climáticas, e o projeto que trata do tratamento do climatério e da menopausa pelo Sistema Único de Saúde na Comissão de Assuntos Sociais. Já a Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta o projeto de lei que regula a doação de alimentos para reduzir o desperdício de produtos próprios para o consumo. O texto original tornava obrigatória a doação de alimentos, o que foi alterado no relatório do senador Alan Rick, do União do Acre. Para o relator, impor a doação de alimentos aos empresários fere o direito de propriedade previsto na Constituição. Alan Rick destacou que o texto, que cria a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos, tem como objetivo promover a cultura da doação e contribuir para a redução da insegurança alimentar. Os dados são de que o Brasil desperdiça 1,3 bilhão de reais por ano em alimentos aptos para o consumo. Não estamos aqui falando de alimentos vencidos ou estragados. São alimentos aptos para o consumo. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Bancada feminina aponta desrespeito às cotas nas eleições em 700 municípios. O parlamento alerta sobre tratamento para perda no controle de movimentos. Plenário pode votar acesso a dados de tornozeleiras para agentes de segurança. Boa noite. A Câmara pode votar projeto que permite às polícias e Ministério Público acesso a dados de tornozeleiras eletrônicas sem autorização judicial. O repórter Antônio Vital explica como está o andamento da proposta. Pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que permite à polícia acessar dados de tornozeleiras eletrônicas de acusados ou condenados sem a necessidade de autorização judicial. O projeto, apresentado pelo deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, ganhou regime de urgência, o que faz com que possa ser votado em plenário sem passar pelas comissões permanentes da Casa. A proposta dá acesso aos dados das tornozeleiras às polícias federal e estadual, bem como ao Ministério Público. O projeto foi apresentado com a justificativa de que o monitoramento eletrônico abastece um banco de dados importante de localização em tempo real e trajetos realizados pela pessoa que usa a tornozeleira, o que pode ajudar na prevenção e solução de crimes. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, o acesso aos dados da tornozeleira eletrônica aumenta a eficiência da segurança pública. Pela segurança pública com melhor qualidade, acesso aos dados da tornozeleira, pela segurança pública eficiente. De acordo com o projeto, a identidade de quem acessar os dados das tornozeleiras ficará registrada nos sistemas da Polícia e do Ministério Público. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que permite à Polícia e ao Ministério Público acessarem dados de tornozeleiras eletrônicas de acusados ou condenados sem a necessidade de autorização judicial. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Justiça. O projeto aprovado na Câmara autoriza o juiz a decretar por iniciativa própria a prisão preventiva em casos de violência contra a mulher previstos na Lei Maria da Penha. Autor da proposta, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, destaca que o objetivo é agilizar a aplicação de medidas protetivas às vítimas. Aguinaldo Ribeiro explica que em crimes de violência doméstica e familiar, o juiz poderá decretar a prisão preventiva em qualquer etapa da investigação ou do processo penal ou converter a prisão em flagrante nessa modalidade. A ideia, segundo o deputado, é tornar o combate à violência contra a mulher mais eficiente. Segurança Pública. Alexandre Leite, do União de São Paulo, é favorável ao projeto que muda a designação de vigilantes para agentes de segurança privada. O deputado foi relator da matéria na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Alexandre Leite acredita que a mudança vai proporcionar segurança jurídica e valorização aos profissionais de segurança privada. O deputado ressalta que os efeitos positivos do projeto também devem beneficiar toda a população que utiliza os serviços de segurança.
Transportes. Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, apresentou o projeto que visa modificar o Código Brasileiro de Trânsito, aumentando as penas para os crimes de omissão de socorro e fuga do local do acidente. A proposta acrescenta também um agravamento em casos nos quais a omissão resulte em piora das lesões ou morte da vítima. Adolfo Viana argumenta que a mudança é essencial, uma vez que estatísticas mostram que a taxa de mortalidade em acidentes de trânsito triplica quando o condutor não presta socorro imediato. Segundo o parlamentar, o projeto busca coibir a evasão de condutores e promover a responsabilidade no trânsito, preservando vidas. Saúde. Antônio Andrade, do Republicanos do Tocantins, comemora a aprovação pela Comissão de Saúde de seu relatório sobre projeto que permite a doação de créditos de energia a entidades de assistência social, de saúde e de educação. Famílias beneficiárias do Bolsa Família também poderão receber os créditos. Antônio Andrade ressalta que em muitas localidades o terceiro setor é responsável pela maior parte da atenção à saúde e, em seu entendimento, aumentar os recursos destinados às santas casas e hospitais filantrópicos gera um impacto significativo à saúde de toda a população. Carlos Sampaio, do PSD de São Paulo, defende a redução do tempo máximo para a realização de cirurgias oncológicas na rede privada de saúde. Autor de projeto sobre o tema, ele argumenta que o prazo atual de 21 dias compromete as chances de cura dos pacientes. Carlos Sampaio sugere o período máximo de 7 dias de espera. Ele afirma que os procedimentos cirúrgicos são fundamentais no tratamento de até 95% dos casos de câncer em estágio inicial e avalia que o prazo de uma semana é razoável para as operadoras de planos de saúde. Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, propõe que mulheres cuidadoras informais não remuneradas sejam incluídas como dependentes de segurados idosos ou com deficiência no regime geral de previdência social. Carmen Zanotto explica que o projeto exige como critério para o reconhecimento de dependência um mínimo de 2 anos de prestação de serviços a serem comprovados mediante a apresentação de início de prova material do vínculo. A Câmara promove a conscientização sobre a ataxia, a perda de controle de movimentos que podem indicar doença mais grave. Vamos saber mais com o repórter Luiz Cláudio Canuto. A ataxia é a perda de coordenação dos movimentos voluntários. Esse sintoma faz parte do quadro de diversas desordens neurológicas. Um exemplo é o transtorno degenerativo do sistema nervoso central, uma condição de origem hereditária. Mas em alguns casos, a ataxia pode ser revertida se a doença que a provoca for tratada. Ainda assim, existem casos em que os danos são progressivos e a fisioterapia apenas controla os sintomas para melhorar a vida do paciente. A Câmara lembrou a ataxia se iluminando de azul por alguns dias em setembro. O deputado Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, que é médico e faz parte da Comissão de Saúde, explica que o cerebelo, uma parte do cérebro, tem papel fundamental na coordenação e no equilíbrio. Quando uma pessoa tem ataxia, é importante buscar a causa. Então, todas as vezes que alguém tiver uma incoordenação, é sempre importante fazer o diagnóstico diferencial para que o tratamento seja preciso. Então, a ataxia é incoordenação, e a incoordenação motora tem muitas causas que urge, que se faz necessário ter o diagnóstico preciso. O diagnóstico das causas da ataxia se baseia na avaliação clínica, física e neurológica do paciente, no levantamento da história pessoal e familiar da doença e na idade do início dos sintomas. Esse diagnóstico preciso é importante para o tratamento, como explica o deputado Luiz Ovando. Tratamento geralmente passa obrigatoriamente pela fisioterapia e, naturalmente, o tratamento adequado da causa básica, etiológica, se é processo isquêmico, falta de sangue no cérebro, se é tumor, se é degeneração, enfim, o médico tem a obrigação de chegar a essa precisão diagnóstica e tratar adequadamente o paciente, submetendo a um tratamento fisioterápico que ajuda a recompor os movimentos. A equipe de tratamento da ataxia inclui neurologista, oftalmologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo e nutricionista. Ainda não há cura definitiva para a enfermidade. O Dia Internacional de Conscientização da Ataxia foi 25 de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. A
Augusto Púpio, do MDB do Amapá, apresentou o projeto para criar a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Epilepsia. O deputado cita dados do Ministério da Saúde, segundo os quais 2 milhões de brasileiros têm epilepsia, condição neurológica que provoca descargas elétricas anormais no cérebro, podendo causar convulsões. De acordo com Augusto Púpio, o projeto visa facilitar o atendimento de emergência, criar um banco de dados para apoiar as políticas públicas e pesquisas científicas relacionadas à epilepsia e conscientizar a sociedade sobre a doença, reforçando a campanha global do Purple Day, comemorado em 26 de março. Você pode sintonizar e ouvir a Rádio Câmara também na TV. Acesse o menu principal do controle da sua televisão e procure em Sintonia Automática de Canais no canal de multiprogramação da TV Câmara e sintonize a Rádio Câmara. Ouça e acompanhe o que acontece na Câmara, na música, na cultura. TV e Rádio Câmara juntas. Somos a sua sintonia. Esporte. A J. Albuquerque, do PP do Ceará, apresentou o projeto que prevê a dedução no imposto de renda da pessoa física para despesas com serviços de profissionais de educação física e academias de ginástica. Segundo o deputado, a proposta busca incentivar a prática de atividades físicas e esportivas como forma de promover a saúde e o bem-estar. Na visão de AJ Albuquerque, esses gastos estão diretamente relacionados à saúde, uma vez que refletem positivamente na prevenção, no tratamento e na recuperação de diversas doenças. O objetivo, conta o deputado, é contribuir para melhorar a qualidade de vida da população. Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, antecipando-se às discussões sobre os gastos de pessoas em situação de vulnerabilidade financeira com apostas de cotas fixas, conhecidas por bets, apresentou o projeto que visa aumentar a regulamentação sobre a publicidade dos jogos. No entendimento de Arlindo Quinalha, ainda que a arrecadação de tributos advindos de apostas seja benéfica, a legislação precisa proteger os mais vulneráveis e prever os danos sociais provocados por elas. Para tanto, ele sugere o controle de mensagens enganosas sobre ganhos fantasiosos e a proibição do uso de imagem de celebridades que influenciem os jovens. Trabalho. O projeto de Aliel Machado, do PV do Paraná, propõe criar um banco de dados com informações sobre ações trabalhistas. A ideia, segundo o deputado, tem como objetivo registrar informações de condenações e acordos trabalhistas para identificar empregadores e empregados que apresentem condutas de desrespeito à legislação. De acordo com o texto de Aliel Machado, a Justiça do Trabalho será responsável por coletar e cruzar os dados, gerando relatórios periódicos a serem direcionados ao Ministério Público do Trabalho. Na visão do parlamentar, as ferramentas tecnológicas são fundamentais para dar eficiência à proteção de direitos. Eleições. Análise da Secretaria da Mulher e da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aponta que 700 municípios desrespeitaram cotas para mulheres nas eleições municipais. A repórter Maria Neves detalha as informações reveladas no estudo. Levantamento realizado pelo Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados mostra que nas eleições municipais deste ano, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de candidaturas femininas. Pela lei das eleições, as legendas são obrigadas a ter pelo menos 30% de mulheres concorrendo nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. O estudo mostra que houve uma melhora no cumprimento da cota em relação a 2020. Naquele ano, a reserva de candidaturas para mulheres foi desrespeitada em 1.304 municípios. Criadas em 2009, as cotas nunca foram efetivamente cumpridas pelos partidos. O Brasil permanece como um dos países com menor representação feminina na política do mundo. Na Câmara, apenas 18% das cadeiras são ocupadas por deputadas. No Senado, a presença feminina é ainda menor. Elas ocupam 12% das vagas. Foram eleitas somente 4
senadoras. Na opinião da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, essa subrepresentação traz prejuízos para as políticas públicas do país. Olha, principalmente nos parlamentos, a presença da mulher é muito importante, porque são colegiados que a maioria que decide, e quando nós não temos a representação da maioria da população, que são as mulheres, com certeza as mulheres ficam subrepresentadas. Então, nos parlamentos a gente tem aí a falta de políticas públicas, a falta de força política para aprovar projetos de grande relevância. E na gestão também, as mulheres têm um perfil mais humano, né, mais sensível, e com certeza isso acrescenta muito para qualquer governo. Nas eleições deste ano, de acordo com o levantamento do Observatório da Mulher na Política, no total, as mulheres responderam por quase 36% das candidaturas. O estudo identificou que o estado com menor participação de mulheres foi o Rio de Janeiro, com 34,3%. Já o Mato Grosso do Sul teve a maior proporção, com 36,5%. Os demais estados permaneceram com a variação de 34% a 36% de participação feminina nas candidaturas às câmaras municipais. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, além de destinar 30% das vagas nas eleições proporcionais para mulheres, os partidos também devem aplicar esse mesmo percentual do fundo eleitoral no financiamento de candidaturas femininas. No mesmo ano, o Tribunal Superior Eleitoral ainda passou a obrigar as legendas a reservar 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para as candidatas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão. Habitação. Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, é autor de projeto que cria o programa Cartão Casa, destinado a famílias atingidas por desastres naturais. O objetivo, segundo a proposta, é oferecer auxílio financeiro de até R$10 mil para a compra de móveis e eletrodomésticos essenciais. Altineu Cortes acrescenta que o benefício será financiado pelo Fundo Nacional para Calamidades Públicas e restrito a áreas em situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil. O deputado afirma que o projeto surge em resposta à ocorrência crescente de eventos climáticos extremos no Brasil, como as recentes inundações no Rio Grande do Sul. Turismo. André Figueiredo, do PDT do Ceará, apresentou o projeto que inclui na Política Nacional de Turismo medidas de apoio a municípios e regiões turísticas impactadas por desastres naturais. A ideia do deputado é garantir que áreas atingidas por calamidades, como enchentes e incêndios, recebam suporte para a recuperação e manutenção de suas atividades. Segundo dados citados por André Figueiredo, 27% dos brasileiros deixaram de viajar devido às mudanças climáticas intensas e o setor de turismo representa 7,7% da economia nacional. Para o deputado, a aprovação do projeto vai minimizar os impactos econômicos causados pelos eventos climáticos e ajudar na preservação dos destinos. Ciência e tecnologia. Carlos Henrique Gaguin, do União do Tocantins, é autor de projeto que institui o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento e Inovação da Indústria de Inteligência Artificial. Segundo ele, o estímulo à expansão da IA pode contribuir para a redução das desigualdades sociais no Brasil. Carlos Henrique Gaguin também aponta que a estrutura de governança vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação prevista na proposta dará mais transparência à gestão dos recursos do fundo. Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, é autor de projeto que exige a contratação de seguro por parte de empresas que vendem produtos ou serviços com entrega futura. Ele explica que a finalidade é evitar maiores prejuízos aos cidadãos lesados. Celso Russomano afirma que o seguro vai garantir que o valor pago seja ressarcido, fornecendo uma proteção extra aos consumidores brasileiros. Ele também vê na proposta um estímulo a práticas mais responsáveis no mercado de vendas na internet.
Com o objetivo de combater o aumento de chamadas de telemarketing e de cobranças, que atingiram 4 bilhões por semana em julho de 2022, Beto Richa, do PSDB do Paraná, apresentou o projeto para obrigar operadoras de telefonia móvel e fabricantes de celulares a identificarem as ligações. De acordo com a proposta de Beto Richa, empresas que descumprirem as regras de controle sobre os telefonemas indesejados estarão sujeitas a sanções e multas. O projeto do parlamentar foi incorporado a outra matéria, pronta para discussão e votação no plenário da Câmara. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você. Fique agora com o Minuto do TCU. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vai realizar encontro sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. O painel vai debater o papel de cada unidade coordenadora para implementar o programa. Também serão apresentadas as novidades do sistema e-prevenção e compartilhadas experiências de instituições na prevenção da corrupção. O programa é coordenado pelo TCU e executado pelas redes de controle da gestão, com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. A iniciativa busca estimular as organizações a adotarem boas práticas de prevenção e combate à corrupção. O objetivo é fortalecer a ética e a transparência pública. O painel será aberto ao público e transmitido ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube a partir das 10 horas do dia 18. Não perca! TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.